Arboleda interessa ao Vasco da Gama, ele pode ser trocado por Marino e Inestrosa. Reforma do estádio de São Januário emperrou. Você vai ter novidades aqui em relação a isso. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sempre perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E Arboleda pode ser trocado por Marino e Inestrosa. Essa suposição foi feita por dezenas de torcedores do São Paulo nas redes sociais, depois da informação de que Arboleda interessa ao Vasco. Você sabe, o zagueiro equatoriano que se ausentou por um mês do São Paulo sem permissão foi multado em um mês de salário, vai treinar separado até que surjam propostas para que ele seja negociado. A ideia do tricolor é tentar uma compensação financeira ou uma troca de jogadores com o Arboleda na metade do ano. O interesse do Vasco no Arboleda nem é tão novo. O atleta, inclusive, já está na mira de outros clubes brasileiros, como o Atlético Paranaense. Nessa suposição de que o Inestrosa poderia ser envolvido na troca, tem a ver com um interesse antigo do São Paulo no atacante colombiano. O Marino Inestrosa, antes de ser comprado pelo Vasco, no início do ano por 30 milhões de reais, esteve nos planos do São Paulo, mas o tricolor não tinha grana para fazer esse investimento. A passagem do Inestrosa por São Januário é das piores. São 14 jogos na atual temporada, nenhum gol e nenhuma assistência. Está muito claro que o Renato Gaúcho não conta com o jogador apesar do alto investimento. Inestrosa de apenas 23 anos de idade. Nos últimos 5 jogos, ele nem saiu do banco em 4 e na única partida que entrou, ficou em campo apenas 12 minutos. É natural até que o Vasco pense em alternativas para o Inestrosa, mas não me parece nem um pouco cabível que essa troca entre Arboleda, 34 anos, e Inestrosa, 23 anos, seja pau a pau. O Arboleda está em reta final de carreira com vários problemas extracampo, tem valor de mercado bem pequeno. O Inestrosa foi comprado, repito, em janeiro por 30 milhões de reais. A única chance desse negócio acontecer seria por empréstimo, para que o Inestrosa ficasse, por exemplo, no São Paulo até o fim da temporada, com o tricolor assumindo 100% dos direitos econômicos e também com uma opção de compra. Aguardemos cenas dos próximos capítulos, prometo que eu vou ficar de olho nessa história. O que eu posso contar é que o nome do colombiano segue na pauta São Paulino, mas não há grana para o São Paulo fazer qualquer tipo de investimento como tem sido em relação aos últimos reforços. Você, na condição de dirigente São Paulino, faria esse negócio? E como vascaíno, já usa espaço para comentário para registrar sua opinião? Só não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. Vou começar falando aqui de São Januário, né? A expectativa aí pela reforma de São Januário, que tá cada vez mais difícil, né? Tá cada vez mais complicada aí essa situação de São Januário. E bom, saiu uma matéria hoje sobre isso que diz, né, que a tentativa de financiar a reforma do estádio do Vasco da Gama por meio da venda do potencial construtivo do estádio de São Januário virou um impasse no mercado imobiliário do Rio de Janeiro. O Vasco tenta vender 280 mil metros quadrados por cerca de 500 milhões de reais, mas não estão aparecendo interessados em comprar todo esse volume de uma vez. E o modelo de operação dificulta vendas fracionadas, né? Vender um pedacinho aqui, um pedacinho ali, um pedacinho lá, enfim. Essa estratégia surgiu após uma lei aprovada em 2024 na gestão de Eduardo Paes, permitindo que o Vasco vendesse esse estoque construtivo para financiar a modernização do estádio, com ampliação de capacidade e transformação numa arena multiuso. O problema é que, aliás, alguns problemas que foram listados aqui pelo portal Metro Quadrado, que é um portal que fala, né, sobre imobiliárias, sobre construção aqui no Rio de Janeiro, sobre o mercado imobiliário, etc e tal. E segundo, né, a apuração deles, o problema, a demora, né, nessa venda do potencial construtivo de São Januário está se dando por alguns motivos. Vamos lá. Primeiro, o mercado carioca não tem demanda forte por esse tipo de ativo. Segundo, incorporadoras preferem negociações menores e diretas. Há limites de onde o potencial pode ser utilizado. Existe resistência em compras conjuntas entre empresas. E a intermediação da SOD Capital é vista como um entrave, segundo essa apuração. E sem conseguir converter o potencial em receita, o projeto da reforma de São Januário segue sem prazo definido. A prefeitura estuda ampliar as áreas de usos para poder destravar essa operação, mas ainda depende de garantias de venda do volume total. Então, meu amigo, nesse momento, reforma de São Januário tá travada, tá? Possível reforma tá travada, é um impasse aí por conta
desse potencial construtivo que tá difícil de vender. Os motivos já foram listados aqui pela matéria do Metro Quadrado. Meu amigo, eu sabia que não ia ser tão fácil assim, né? Quem acompanha aqui o canal sabe, né? Eu sempre dizia que só acreditava mesmo na reforma quando o primeiro martelo fosse batido lá. Começou a obra. Enquanto não começasse, eu tinha minhas dúvidas. Mas vamos torcer, né, para que essa coisa destrave. Não é uma coisa que depende do Vasco, né? Não tô aqui culpando a diretoria. Não é uma coisa que depende da direção do Vasco. É uma coisa do mercado imobiliário, né? Tem que ter algum interessado para comprar o potencial construtivo. A diretoria do Vasco não pode obrigar ninguém a comprar. Então, assim, é mais coisa do mercado do Rio de Janeiro do que da direção do Vasco. Não tem muito o que a direção do Vasco possa fazer em relação a isso. Mas, mudando de assunto, falar um pouquinho sobre o mercado da bola. Como vocês sabem, o Vasco, no meio do ano agora, vai fazer um caminhão de contratações, né? O Renato Gaúcho, ele já deixou claro, já evidenciou, já trouxe aí a público, né, que ele acha o elenco do Vasco muito pequeno, muito enxuto e que ele pretende trazer aí um grande número de jogadores. Como assim, Mário? O Vasco vai sair contratando um monte de atleta? Pelo que tudo indica, vai, né, cara? O Vasco deve trazer aí no mínimo 8 jogadores, sendo que 4 jogadores que chegariam para ser titulares ou brigar por posição e outros 4 que chegariam para a composição de elenco. Lembrando que o Vasco ele já contratou um jogador, que é o lateral esquerdo Paulinho do América Mineiro. A gente já tem também a volta, né, o reforço caseiro do volante Jair, agora, né, nesse meio de temporada. Então estamos falando de 2 peças importantes. O Vasco já tem aí definido quais são as posições que o Vasco vai buscar nesse meio de temporada. Zagueiro, volante, meia atacante e atacante de lado de campo, né? Muitos nomes já vêm sendo falados. O Vitor Sá, jogador brasileiro, ex-Botafogo, que está no Krasnodar, Cebolinha, enfim, muitos jogadores aí que vêm sendo ventilados nos bastidores do Vasco, mas a informação que a gente obteve aí no decorrer da noite, da madrugada, é que nos corredores do Vasco, 2 nomes vêm agradando muito aí com a possibilidade de um retorno por empréstimo com opção de compra ao final da temporada, que são 2 crias da base do Vasco. Quem são esses jogadores? O meia Evander, né, que saiu muito cedo do Vasco, jogou na Europa e hoje é um dos principais, se não o principal jogador brasileiro lá na Liga dos Estados Unidos, né, o maior número de gols marcados e o maior número de assistências de um brasileiro na história da MLS, né? Então o Evander vem se destacando muito por lá, tanto é que no ano passado e no começo desse ano, tanto o Palmeiras quanto o Flamengo tentaram, né, a sua contratação, mas o Evander já deixou claro que para o Brasil só volta para o Vasco. E o outro que é o Gabriel Peck, né, que ano passado fez uma temporada mágica lá no Galaxy, teve uma queda de rendimento esse ano, mas continua fazendo gols, continua dando assistências e parece que os dois ali estariam dispostos a um retorno ao futebol brasileiro, muito também devido ao interesse e à vontade dos dois de no futuro, no próximo ciclo da seleção brasileira, terem oportunidades aí, obviamente jogando no Brasil, num time de potência, sob o comando do técnico Renato Gaúcho. Isso aí facilitaria demais aí uma possibilidade de convocação desses 2 atletas. Fala galera, beleza? Mais um vídeo novo pra vocês. Já dá aquela moral, deixa seu like, compartilhe, já comenta aí embaixo e não se esquece de se inscrever no canal pra não perder nada, hein? Porque aqui tem vídeo novo todos os dias. Forte abraço, galera. Fui!